vai se manifestando aí. Sejam bem-vindos, então, a esse tempo de live, de devocional, onde a gente vai meditar na palavra de Deus e tirar dela todas as coisas que Deus vem falando ao nosso coração. Eu quero iniciar esse tempo orando, como sempre, então, ora comigo aí. Senhor, obrigada por esse dia, obrigada, Senhor, pelo seu cuidado, obrigada, Pai, pela sua misericórdia que se renovou mais uma vez essa manhã, pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque Tu és sempre bom. E obrigada pela Tua palavra, Senhor, que temos acesso, Senhor, e ela sempre nos transforma e ela fala com o nosso coração, Pai. Eu peço mesmo que essa manhã seja mais uma manhã onde a Sua palavra ela venha de forma viva, venha nos transformar, venha realmente nos tornar mais parecidos contigo, Senhor. Então abra os nossos ouvidos, nos faça atentos àquilo que o Senhor vai falar aqui, Senhor. Que não seja mais um acúmulo de conhecimento, mas seja realmente ouvir a sua voz e nos tornarmos como você é, Senhor. Usa a minha vida, então, para, de forma limpa, falar aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Use a vida dos meus irmãos também, para que sejamos realmente mutuamente edificados e transformados. Em seu nome, amém. Amém? Deixa eu ver quem tá chegando aí. Então, bom dia, Tânia, Juliana, Pierre, Ana Paula. Tudo bom, gente? Aimee, seja bem-vinda, Carli. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos, então, continuar 2 Pedro. Eu vou estar lendo na versão da NVI. E eu vou ler a partir do versículo 8, né? Ontem a minha mãe foi até o versículo 7. Se você perdeu ontem, então eu te convido a estar assistindo depois. Foi um tempo muito precioso. Eu não vou retornar aquilo que ela falou, mas eu vou dar continuidade. Então, muito da continuidade que eu vou dar seria muito interessante se vocês lessem, ouvissem o de ontem, tá bom? Então, bom dia, Débora, Marli, Natália. Vamos lá, gente. 2 Pedro, capítulo 1. E eu vou estar lendo, então, a partir do versículo 8, tá? Abre a sua Bíblia aí. E antes de eu dar o start aqui, eu vou novamente falar, eu sempre falo isso, mas eu quero te falar novamente, participe desse tempo de verdade. Não só escute, não só ouça, mas realmente compartilhe tudo aquilo que Deus vem falando com você, compartilhe as suas dúvidas até, ou então até coisas que Deus trouxe ao seu coração enquanto a gente vai conversando aqui, ou até, às vezes, alguma coisa que você acha, talvez isso não tenha tanto a ver, mas talvez isso seja aquilo que vai acrescentar-nos e vai nos edificar, tá bom? Então, participe de verdade desse tempo. Bom dia para o povo que está chegando ainda depois ali, Júnior, Damares. Então, vamos lá. Versículo 8, ele fala assim, olha, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, então vamos voltar. Quais são essas qualidades que ele está falando? Então, isso ali desde o versículo 5, ele vai falando sobre acrescentar a fé virtude, sobre acrescentar a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, perseverança piedade, a piedade fraternidade e a fraternidade o amor. Então, quais que são essas qualidades que ele está falando então no versículo 8? Ele está falando sobre a fé, sobre a virtude, sobre conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Então, sobre essas qualidades, se elas existirem em nós e se elas continuarem, então, crescendo em nossa vida, elas impedirão que vocês, ou seja, que nós, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Demais, né? O Bidu chegou, bom dia, Bidu. Patrícia, Juliano. Então vamos lá, gente. Se essas qualidades, né, se estiverem em nós realmente vivo e real, a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a fraternidade, a piedade e o amor, se isso for real, e é muito interessante que ele fala se eles estiverem vivos e estiverem crescendo em vocês. Então não basta simplesmente eles existirem, mas eles precisam estar em crescimento em nós. Então essas qualidades que a minha mãe conversou com a gente ontem na live, se elas existirem em nós e elas estiverem crescendo, isso vai fazer, né, a partir do nosso conhecimento no Senhor Jesus, com que nós não sejamos inoperantes ou improdutivos, né? Essas qualidades em ação em nós e essas qualidades crescendo em nós que vão nos fazer, então, nos tornar, né, então, pessoas frutíferas, pessoas que dão frutos.
E daí me remeteu diretamente ao texto de João, quando Jesus ele fala que ele é a videira verdadeira, que nós somos o ramos, e quando nós estamos conectados nele, nós naturalmente vamos dar fruto, né? E ele fala que o ramo que não dá fruto, ele poda, o ramo que não dá fruto, ele corta, e o ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, aqui ele está falando que essas qualidades em nós, elas precisam existir e elas precisam crescer. Eu queria te chamar a atenção para algumas coisas, né? A primeira na linha de que elas precisam existir. Às vezes nós entramos num lugar e eu entendo que isso é algo que tem sido falado muito nos nossos dias, né? Que é a bendita da teologia da livre graça, ou a maldita da teologia da livre graça, onde nós entramos num lugar que entendemos que Jesus já fez tudo na cruz, então tá tudo certo, eu não preciso fazer mais nada. Realmente Jesus ele já fez tudo na cruz, ele já pagou o alto preço para que você tivesse acesso a Deus, mas ele fez isso para que você fosse transformado, moldado e se tornasse semelhante a quem ele é. Então, quando nós falamos sobre essas qualidades existirem em nós estamos falando sobre nos tornarmos mais parecidos com Jesus, né? E Jesus, ele está nos convidando para este lugar. E se você for pensar aqui na carta de 2 Pedro, ele está falando que essas qualidades, então ali que está do versículo 5 até o versículo 7, que essas qualidades elas precisam existir em nós. Mas o que é muito legal é que ele não fala só que você precisa ter essas qualidades, ele fala também que essas qualidades precisam crescer. Então não basta você uma vez na vida ter amado, ou uma vez na vida você ter tido piedade, ou uma vez na vida você teve domínio próprio, mas ele fala que cada dia mais você precisa ter mais amor, cada dia mais você precisa ser mais piedoso, cada dia mais você precisa ser mais misericordioso, enfim, e todas essas qualidades, elas precisam existir e crescer em nós, para que na medida que elas existem e crescem em nós, então nós não nos tornamos inoperantes ou improdutivos, nós começamos a produzir para o reino de Deus, enfim, até porque nós nos tornamos então mais parecidos com quem Ele é, e na medida que nos tornamos mais parecidos com quem Ele é, nós nos tornamos ativos do seu reino. Então o reino de Deus para nós passa de ser algo longe, para de ser algo imaginário ou algo fantasioso, e passa a ser a realidade diária de quem nós somos. E sendo a realidade de quem nós somos, então nós começamos a ser a expressão desse reino aqui na Terra. Não sei se está fazendo sentido a linha que eu estou indo para você, né? Então ele continua no versículo 9, ele fala: todavia, se alguém não as tem, as qualidades, que está lá do versículo 5 ao 7, está cego e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Uau! Ele entrou num lugar assim pesadíssimo, né? O que ele está falando? Ele está falando, se você não tem essas qualidades, se você é alguém, se você é uma nova criatura, se você é alguém salvo em Cristo Jesus, se as coisas velhas ficaram para trás, se tudo se fez novo em Cristo Jesus, e você não está vivendo essas qualidades ali do texto de 5 a 7, isso significa que você está cego. E que você só está vendo o que está perto. O que significa só ver o que está perto? Ele está falando que você só está vendo as coisas que cercam o seu próprio umbigo. Você ainda está preocupado demais com quem você é, com a sua vidinha, com as suas coisinhas. E porque você está, então, neste lugar, você tem se esquecido da purificação dos antigos pecados. Ele está falando que porque você está concentrado demais em você, você está se esquecendo que o preço que Jesus pagou na cruz, o alto preço que ele pagou na cruz por mim e por você, ele pagou para que fôssemos purificados, para que fôssemos transformados, para que nos tornássemos santos como ele é santo, para que essas qualidades que está aqui nesse texto fossem não algo que eu forço ter, mas algo que eu naturalmente sou, porque eu estou em Cristo Jesus e ele já me purificou. Então, quando nós caminhamos sem ter essas qualidades enraizadas em nós, nós estamos caminhando como cegos, esquecendo-nos de tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Nós tornamos, então, inútil o sacrifício de Jesus na cruz.
E, gente, isso é muito sério. É a mesma coisa como se nós chegássemos diante de Jesus e falassem, olha aquilo que você fez lá na cruz, pra mim não valeu tanto assim. Eu achei até legal e tal, né? Mostrou que você me ama, mas é isso e tá tudo certo. Gente, que sério que é isso. Sabe, Jesus, ele se sacrificou, ele se colocou no nosso lugar, ele se doou em nosso lugar para que tivéssemos vida nele, para que nos tornássemos então parecidos com quem ele é, para que fôssemos transformados e ganhássemos a estatura de quem ele é. E para isso nós precisamos então começar a viver de forma digna daquilo que ele fez em nós. A gente estava lendo no plano de leitura Filipenses, e Filipenses ele fala muito sobre isso, que nós precisamos viver de forma digna da nossa vocação, ou seja, daquilo que Jesus conquistou na cruz, nós precisamos começar a viver de forma digna daquilo que ele fez, né? Parar de brincar de igreja e começar a ser realmente filhos de Deus, cidadãos do reino dos céus. Parar de ter memória curta, sabe? Continue a nadar. Muitas vezes nós caminhamos esquecendo daquilo que Jesus já fez. Ele já nos purificou e ele já pagou um alto preço conquistando esse lugar para nós. Né? Você que está chegando agora, bom dia, gente. Entra aí na conversa, a gente está no versículo 8. E a minha impressão, então, é que muitas vezes nós, como cristãos, caminhamos como a Dori, né? A gente se esquece de tudo que está acontecendo, se esquece daquilo que Jesus fez, se esquece que a nossa vida foi derramada aos pés dele para que sejamos completamente transformados e caminhamos como se tudo certo se continuássemos pecando, que tudo certo se a gente ainda continua com as nossas velhas manias. Mas sabe, o que Jesus fez na cruz não foi pagar um alto preço para que você tivesse uma vida boa. O que Jesus fez na cruz foi pagar um alto preço para que você se torne parecido com ele. Ou seja, pecado para você precisa virar algo inaceitável. Você precisa ir para diante de Jesus chorando mesmo, sentindo dores por causa daquilo que você fez, porque você feriu aquilo que Jesus fez. E às vezes nós estamos caminhando como pessoas cegas, que olha para tudo que está acontecendo e finge que está tudo certo. Porque Jesus já fez. Ele realmente já fez. Mas ele fez para te transformar. E a partir do momento que você não é transformado, você está colocando de forma como se aquilo que ele fez não tivesse valido. Tem aquela música que ele fala, né? Que a recompensa do seu sacrifício. E às vezes a gente canta essa música sem entender o que ela quer dizer. É óbvio que a gente nunca vai pagar aquilo que ele fez na cruz. Mas quando nós começamos a viver de maneira digna daquele que nos chamou, quando nós começamos a viver então como pessoas realmente purificadas, vivas em Cristo Jesus, quando essas qualidades começam a ser reais em nós, nós expressamos que aquilo que ele fez na cruz realmente valeu a pena. Quando nós começamos a desfrutar do relacionamento com Deus de forma real, nós estamos dizendo para Jesus, eu sei que eu não merecia, só que aquilo que você fez me fez entender a necessidade que eu tenho de me relacionar com você, me fez entender que em você eu posso ser alguma coisa. E essa é a recompensa do sacrifício dele. É o entendimento de que eu sem ele não sou nada e que eu sou completamente dependente dele. Para de caminhar como alguém cego. Comece realmente a viver de acordo com a purificação que Jesus já fez, que ele já derramou sobre você. Comece a ser realmente puro como ele é puro, santo como ele é santo. Comece então a ter uma fé acrescentada. Comece então a viver de acordo com as virtudes que você ganhou nele, de acordo com o conhecimento que você tem de Deus e que cada vez isso vai crescendo mais. E daí eu volto que essas qualidades não só existam em você, mas que elas cresçam em você. Que cada dia mais você se torne mais parecido com ele, que cada dia mais você ame mais, você seja mais piedoso, você tenha mais fé, você o conheça mais profundamente. Que todas essas qualidades não só existam, mas que cresçam em quem você é. Então no versículo 10 ele fala, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. O que ele está falando sobre o chamado e a eleição de vocês?
A gente às vezes confunde muito essa coisa de chamado, a gente começa a entrar naquele lugar de que eu fui chamado para ser pastor, ou eu fui chamado para ser missionário, ou eu fui chamado para ser empresário. Mas aqui, quando ele está falando sobre consolidar o chamado e a eleição de vocês, ele está falando que nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, que nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Então, quando ele fala sobre consolidar o chamado e a eleição, ele está falando sobre a mesma linha do que o texto de Filipenses, que fala sobre desenvolvermos a nossa salvação. Ele está dizendo, então, para que nós façamos com que aquilo que Jesus fez na cruz tenha valido a pena em nós, né? Isso é consolidar o chamado e a eleição. Não só um friozinho na espinha, e daí eu falei, olha, Jesus, a minha vida é sua, mas daí no dia seguinte eu esqueci completamente disso. Não. O consolidar o chamado e a eleição é o entendimento, ou é a realidade na minha rotina de uma vida completamente entregue aos pés do nosso Senhor. Entender que já não sou mais eu quem vive, mas é Ele que vive em mim. Entender que eu já fui crucificado com Cristo, entender que eu já me despi do velho homem e eu me revesti da nova criatura, entender que se eu vivo então pelo Espírito, eu preciso começar a andar pelo Espírito, e tudo isso precisa ser consolidado em quem eu sou. Então, para de ser aquilo que eu faço, e eu entendo que a consolidação que ele está falando aqui é isso. É quando para de ser as minhas ações e começa a ser quem eu sou, e eu ajo como expressão do que eu sou. Consolidar o chamado e a eleição é quando Jesus já me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e a consolidação disso é quando eu sou luz, eu coloco a minha luz num lugar mais alto para que toda a casa seja iluminada. Eu me torno então consolidado em quem Ele é, e eu começo então a me tornar semelhante a Ele, eu começo a ser expressão de quem eu sou nele. E ele fala que quando a gente age dessa forma, nós jamais tropeçaremos. Quando nós começamos, então, a viver de acordo ou de forma digna do nosso chamado, de forma digna da nossa eleição em Cristo Jesus, quando tudo que nós fazemos começa a expressar quem nós somos nele, então nós não tropeçaremos mais. Quando o nosso foco está nele, não mais nas coisas deste mundo, quando o nosso foco está nas coisas que vêm do céu e não mais nas coisas que nós vemos aqui neste mundo, então eu não vou mais tropeçar. Quando eu começo a me tornar cada dia mais parecido com Ele, quando eu começo a ser expressão de quem Ele é em mim, quando não é mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, não tem como mais eu tropeçar. E por isso que ele fala que essas qualidades precisam não só existir, como elas precisam crescer em mim. Porque conforme essas qualidades crescem em mim, eu começo a me tornar mais parecido com Ele. E conforme eu me torno mais parecido com Ele, mais distante eu estou da minha velha natureza. E quanto mais distante eu estou da minha velha natureza, mais eu entendo a necessidade que eu tenho de Deus. E mais eu quero me aproximar dEle. E daí entra naquele texto que Pedro fala, e eu acho muito legal aquele texto que ele fala: Senhor, para onde nós vamos, se só você tem as palavras de vida eterna? Quanto mais eu entro neste lugar ou neste ambiente de ser parecido com Jesus, eu entendo que é só nele. Não tem outro lugar para eu ir. É só nele. Porque já não sou mais eu quem vive. Eu já não sei mais viver aquela velha vida. É Ele que vive em mim. E se é Ele quem vive em mim, então eu começo a naturalmente expressar tudo aquilo que Ele é. E conforme eu expresso tudo aquilo que Ele é, eu começo a me tornar mais ainda parecido com Ele. E eu vou crescendo em estatura até que todos então alcancemos a plenitude de Cristo Jesus. E eu creio que isso vai acontecer plenamente somente no céu. Mas até lá, o nosso papel é continuar crescendo em quem Ele é e se tornando cada dia mais parecido com Ele. E no versículo 11 ele fala: e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós estaremos com todas as armas necessárias, ou com tudo aquilo que nós precisamos ser ou estar quando nós estivermos entrando no reino dos céus. Sabe, a gente tem falado muito pouco sobre o reino dos céus, a nossa geração nisso é muito fraca, não sei se essa é a palavra,
mas nós nos esquecemos que Ele não nos preparou para este mundo, nós não somos mais deste mundo. Ele nos separou então das trevas, que é o mundo, para sua maravilhosa luz, para que então sejamos semelhantes a quem Ele é, e por isso que nós somos cidadãos do reino dos céus. E quando a gente entra neste lugar, nós estaremos ricamente providos ao entrarmos pelas portas do reino do céu. E daí eu quero também entrar em outro lugar que é uma fala de Jesus, enquanto Ele estava entre nós. Ele fala que o reino dos céus está aqui. Então, quando eu penso estaremos ricamente providos, eu não penso só na eternidade. Ricamente providos para viver nesse mundo, não mais de acordo com as coisas deste mundo, mas de acordo com o padrão do nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos nesse mundo como uma realidade dos céus, ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo 12 ele continua: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem que estão solidamente firmados na verdade que receberam. Eu acho muito interessante essa posição de lembrar, sabe? Uma das coisas que eu tenho entendido que como líderes, o nosso papel é trazer à memória dos nossos liderados coisas que muitas vezes eles se esqueceram. Como, por exemplo, que eles precisam, então, não só ter as qualidades de Cristo Jesus, mas que essas qualidades precisam o tempo todo estar crescendo. É nosso papel como liderança trazer à memória a salvação, porque eles foram salvos, trazer à memória que eles precisam viver de forma digna daquilo que Jesus conquistou para eles na cruz. É nosso papel trazer essa memória. É interessante que ele fala: se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade. É interessante essa frase: estão solidamente firmados na verdade. Você conseguiria dizer sobre você que você hoje é alguém que está solidamente firmado na verdade? Você conseguiria dizer que as pessoas que caminham perto de você estão solidamente firmadas na verdade? Se você não consegue dizer isso, eu entendo que ainda existe muito trabalho. E é interessante, né, que ele fala firmados na verdade. Ele está falando sobre a verdade que é Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então estamos solidamente firmados em quem Jesus é. Mas a palavra verdade também eu entendo que a partir do momento que eu estou solidamente firmado em Jesus, que é a verdade, eu preciso então me tornar cada dia mais semelhante a Ele. Então neste lugar eu preciso também estar firmada na verdade, ou seja, ser alguém que é extremamente verdadeiro em tudo que eu faço, em tudo que eu sou. E isso para mim é uma grande pedra no nosso sapato. Nós não sabemos ser verdadeiros por causa da nossa cultura, da política da boa vizinhança, onde eu acho que eu preciso agradar, ou eu acho que se eu falar a verdade eu vou acabar ofendendo. Nós muitas vezes deixamos de falar a verdade. E sabe, se você não é mais desse mundo, se você é um cidadão do reino dos céus, você precisa aprender a falar a verdade. Sabe, parar de falar nas entrelinhas, parar de falar para outras pessoas aquilo que você deveria estar falando para a pessoa, ser completamente verdadeiro. Se você acha que a pessoa precisa crescer em algo, você precisa sentar com ela e falar assim: olha, você precisa crescer nisso. Nós precisamos estar solidamente firmados na verdade. Sabe, não pode ser encontrado nada em nós que não seja verdadeiro e nada em nós que seja meia verdade. Nós precisamos estar completamente solidificados, então, e firmados, né, na verdade que é Jesus Cristo e na verdade que nos transformou e que a partir de nós transforma também. Solidamente firmados na verdade. Ele continua então no versículo 13, ele fala: considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Então, Pedro, que ele está falando, que ele considera importante enquanto ele ainda está neste mundo, enquanto ele ainda está revestido por essa carne, trazer a memória. E eu entendo que eu volto, né, como líderes, a gente precisa entender este lugar e como irmãos em Cristo, nós precisamos entender este lugar, que como parte desse, ou como cidadãos que ainda estão aqui, nós precisamos começar a se importar ou a se preocupar
com o crescimento dos nossos irmãos, com o desenvolvimento da fé dos nossos irmãos, para que então todos nós nos tornemos semelhantes a Ele, começamos então a caminhar de acordo com as verdades que Ele já estabeleceu, sem negociar as coisas. No versículo então 14 ele fala: porque sei que em breve deixarei este tabernáculo. Então ele estava falando que ele entendia que logo Deus o levaria, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. E eu queria ir só até aqui, o versículo 15, e eu entendo que esse precisa ser o nosso empenho. Não só construir o meu ministério, mas nós devemos nos empenhar para que os nossos irmãos sejam capazes de lembrar de todas as coisas que o Senhor a partir de nós tem ensinado. E eu estava lendo o plano de leitura de ontem, eu não sei se você leu, e eu acho muito triste quando o rei Ezequias ele recebe uma palavra. Eu não sei se você se recorda dessa situação. E ele recebe uma palavra de que chegaria um tempo onde a Babilônia invadiria, então, Israel, Jerusalém, e levaria todas as riquezas embora, e tudo aquilo que ele havia mostrado para os cidadãos de lá seria tomado deles. E é interessante a reação de Ezequias, e essa reação que me deixa muito triste. Ele olha para essa situação e fala: eu vejo que é boa a palavra do Senhor. E sabe por que ele viu que era boa a palavra do Senhor? Porque isso não aconteceria nos dias dele. Isso aconteceria na próxima geração. E uma das coisas que eu tenho entendido em Deus é que a minha preocupação não é somente com a minha geração, a minha preocupação não é somente com aquilo que eu estou construindo, mas eu preciso me preocupar em deixar legado, eu preciso me preocupar com a geração que está vindo, para que ela realmente seja fiel a tudo aquilo que Jesus ordenou, para que essa geração que está vindo se torne semelhante a Jesus. Então, o nosso trabalho não é só pensar nos que já estão aqui, não é só pensar de que eu preciso viver Jesus e os meus amigos pertinhos também precisam viver Jesus. Não, nós precisamos nos preocupar e entrar neste lugar de formar pessoas que sejam capazes de lembrar de todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado, para que eles comecem a construir a partir de nós. Eu anseio pelo retorno do nosso Senhor. Eu anseio. E quando eu penso em eu anseio no retorno do nosso Senhor, eu sei que Ele não vem só por mim. Ele vem por todos nós. E com essa certeza dentro de mim, eu entendo que nosso papel hoje é reconciliar o mundo com Deus e é formar cidadãos do reino de Deus, pessoas que são semelhantes a Jesus. É lembrar essas pessoas que elas foram resgatadas das trevas para a maravilhosa luz, para que elas então exerçam todas as qualidades do reino de Deus, e não só exerçam, mas que elas cresçam todos os dias nessas qualidades, até que todos nós alcancemos a estatura de Cristo Jesus. Meu irmão, para de se preocupar com o seu próprio umbigo. Comece a se preocupar sim com o seu umbigo, mas também comece a se preocupar com o umbigo dos que estão ao seu redor. Nós somos corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, nós ajustados à medida que cada um exerce a sua função, nós vamos então crescer e se tornar cada dia mais semelhantes a Jesus. Então comece a pagar um alto preço, não só para que você cresça, mas para que todos que estão ao seu redor cresçam tanto quanto você. E quando eu falo sobre você e compartilhando aqui as coisas que Deus vai te trazendo, não é para que as pessoas olhem assim: nossa, que frase legal que, sei lá, a Carly colocou, ou que a Ana Paula colocou, ou sei lá quem colocou. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com entender que eu sou tão responsável com o meu irmão, quanto a minha pastora é responsável pelo meu irmão. Nós precisamos começar a nos responsabilizar uns pelos outros para que juntos nós cresçamos. Uma das verdades da palavra de Deus, quase que por completo, é que nós mutuamente nos edificamos. E isso é algo necessário no reino de Deus. Nós precisamos crescer para esse lugar, nós precisamos então começar a ganhar este lugar que Jesus está nos chamando para ser. Um responsável pelo outro,
para que todos então sejam capazes de lembrar das coisas que o Senhor nos ensinou, para que todos nos tornemos então parecidos com Cristo Jesus. Amém? Eu quero então encerrar esse tempo com um desafio para você. A gente falou muito sobre isso, sobre se responsabilizar pelos nossos irmãos. Eu queria te convidar a ter um tempo com Deus e pensar nas coisas que você tem vivido nele, nas qualidades dele que tem exercido em você e que tem começado a crescer. Mas eu queria que você, além de pensar em você, eu queria que você pensasse nas pessoas que estão próximas a você e pensasse de forma prática como você pode levar elas para esse lugar de se lembrar das verdades de Deus. Que seja mandando uma mensagem sobre algo que Deus ministrou ao seu coração essa manhã, que seja orando por essa pessoa, enfim, busque em Deus uma forma de levar essa pessoa a crescer um pouquinho mais em Cristo Jesus, para que nós então alcancemos a estatura dele. Amém? Então um dia abençoado para você, que essa terça-feira seja cheia da presença de Deus, que você realmente se torne um pouco mais parecido com Jesus, que você cresça nas qualidades que Ele já colocou sobre você, e se algumas dessas qualidades você ainda não exerce, então que você comece a exercer para que você possa crescer cada dia mais. Que o Senhor abençoe vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus encha o seu dia, cheio da presença dEle, e que você manifeste essa presença por onde você for. Amém? Um dia abençoado, até mais.